Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada do clínico na oftalmologia. Aqui nós discutimos conteúdos referentes à oftalmologia, situações relevantes que podem ser identificadas pelo clínico e que nem sempre é a queixa principal do seu paciente e, dependendo da condição, encaminhar ou não ao médico oftalmologista. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e o episódio de hoje é glaucoma. Eu sei exatamente o que você está pensando. Glaucoma, se olha, esse diagnóstico ele não é meu, né? Ele não é do clínico. Eu não tenho condição de fazer uma fundoscopia, né? Eu não tenho condição de mensurar uma pressão intraocular. Né? Então é um assunto que não me tem muito, eu não tenho muito interesse por esse tema, porque não afeta muito a minha prática. É exatamente essas suas objeções. Né? Talvez seja exatamente essa as suas objeções. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes referentes ao glaucoma. Primeiro detalhe, glaucoma é a segunda causa, né, de cegueira no mundo. E olha a segunda frase, glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Segundo a OMS, né, quando ela fala glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, glaucoma perde apenas para a catarata. Mas eu quero chamar a sua atenção que catarata é uma vez que o paciente ele passa por um processo, né, por uma cirurgia de catarata, uma facoemulsificação e implanta ali uma lente intraocular, se a retina desse paciente estiver ok, se estiver tudo ok, se o problema for só a catarata, esse paciente ele retoma a visão. Esse paciente volta a enxergar, olha que coisa perfeita, diferente do glaucoma. O glaucoma, a gente vai observar nos próximos passos, ele é uma neuropatia. Né? E você sabe muito bem que as células nervosas, existe uma classificação bem antiga, né, que é a classificação de Bisozero, lembra? Que ele classificava as células como lábeis, estáveis, células permanentes. Essa classificação caiu por terra quando se observou que em alguns momentos novos neurônios eram produzidos e tal, mas mesmo assim, né, Bisozero já previa naquela época, né, você não tem como recuperar um nervo. Né? O nervo afetado é uma neuropatia, uma doença irreversível. Dessa forma, glaucoma se torna a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Qual seria então a definição? Que doença é essa? Quantas pessoas essa doença afeta? Né? Por que é importante o clínico, por que é importante um médico ter conhecimento dessa patologia? Porque eu pergunto para você, né, durante um ano, quem vai observar mais esse paciente? É você clínico ou o médico especialista? Com certeza vai ser o clínico. E o clínico, ele não precisa fechar o diagnóstico, mas ele tem condições de ajudar o paciente durante o seu tratamento. Né? A definição então ficaria: glaucoma é uma neuropatia óptica caracterizada pela perda de células ganglionares da retina e seus axônios, atrofia do nervo óptico e perda progressiva da visão. Esse conceito eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, é uma neuropatia óptica, é uma doença do nervo. Que nervo que vai ser acometido? O nervo óptico, né? Por que esse nervo ele vai estar doente? O que acontece com ele? Olha, ele vai perder células ganglionares. Você não precisa lembrar que a retina tem 10 camadas, mas na terceira camada, né, dessas 10 camadas, a terceira são as células ganglionares. E os axônios dessas células é que vão dar origem ao nervo óptico. Né? Então, olha só, atrofia do nervo, é claro, se as células estão morrendo, né, as células ganglionares, se os axônios eles estão morrendo, obviamente o nervo ele vai atrofiar. E qual vai ser a consequência, né, dessa atrofia? A perda progressiva da visão. Então aí, ó, as 10 camadas de célula da retina, você não tem obrigação de ter conhecimento sobre essas camadas, não vai fazer muita diferença. Eu tenho um segundo conceito aqui, ó, que glaucoma é a neuropatia óptica com repercussão característica no campo visual, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular e cujo desfecho principal é a cegueira irreversível. Aqui, o foco já foi outro, a repercussão no campo.
esse paciente ele vai perdendo visão, né? E o fator de risco, um fator que a gente pode controlar é a pressão intraocular, né? E o desfecho aí, cegueira irreversível, como já foi comentado. Eu selecionei essa imagem aqui da sua objeção. Olha só, no seu lado esquerdo você tem um quadro, né? Você percebe a imagem na sua totalidade. Do lado direito é exatamente a forma como o paciente ele vai perdendo visão. O paciente que tem glaucoma ele vai perdendo visão de fora para dentro, né? E às vezes no primeiro momento ele não percebe, né? Uma perda pequena de visão ele não percebe. Mas isso pode ser mensurado através de um exame como, por exemplo, o campo visual, né? Isso o médico oftalmologista vai solicitar. Então, aí, só para dar uma ênfase no nervo óptico, né, que vai ser o nervo acometido pelo glaucoma, né? Essa doença afeta mais de 67 milhões de pessoas no mundo, das quais 10% são cegas. A OMS projetou para 2020, esse artigo foi de 2018, em 2020, aproximadamente 80 milhões de pessoas no mundo, né, teria o glaucoma. E eu chamo sua atenção, a população brasileira tem em média 210 milhões. Então imagina, quase metade da população brasileira, né, no mundo inteiro teria glaucoma. É ou não é uma patologia importante, né? E acrescenta-se o fato que vai causar uma cegueira irreversível. Você como médico, né, aquele feeling do médico, aquela questão de ajudar, né, se você tem os recursos, as informações, se você pode ajudar esse paciente, né, evitando essa cegueira, você ajuda ou não ajuda? Né? Se você tem o conhecimento, esse paciente às vezes ele abandonou o tratamento, esse paciente às vezes ele não está usando o colírio de forma correta, mas vai demorar esse erro ser percebido porque ele só volta no oftalmo se ele conseguir no próximo ano, né? E você está ali pertinho, você tem ou não tem condições de ajudar esse paciente, né? É ou não é importante para a vida desse paciente, né, evitar, né, a perda de visão? É muito importante. E esse papel é de quem? O papel da orientação? É o papel do médico, né? Não é do oftalmo, não. Nesse momento aí não é só do oftalmo, não. É do médico o compromisso, né, de avisar para esse paciente, né, que ele tem que usar o colírio, né, para estar reafirmando para esse paciente, né, para estar cobrando, né, para estar verificando se esse colírio está sendo utilizado de forma regular. Se o paciente não interpretou mal quando foi prescrito o colírio, às vezes ele usa um frasco, esse frasco termina e ele não usa mais. Uma vez que no primeiro momento essa patologia ela não causa, o paciente não vai sentir nada, é assintomático, né? Então, é ou não é importante a atuação do clínico geral diante de um paciente com glaucoma? É muito importante. Faz ou não faz diferença? Faz toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. E a gente vai observar durante esse episódio que não apenas na vida do paciente, como na vida da família, você pode também estar salvando outros pacientes aí, né, orientando outros pacientes, como por exemplo os parentes próximos, uma vez que a história familiar no glaucoma ela é muito importante. E aí eu pergunto, né, será se realmente glaucoma não é coisa para você? Você continua ainda diante do exposto, você continua ainda com essa objeção? Espero que não, né? Mas vamos fazer um checklist. Eu selecionei então 9 situações e depois dessas 9 situações, se você estiver em dias, né, com a maioria delas, você pode pular esse vídeo, tá? Esse vídeo talvez não vai te acrescentar muito. Mas se nessas 9 situações, a maioria, né, você estiver pecando nessas situações, eu convido você a ficar comigo até o final, né? Eu vou te fornecer aí algumas ferramentas importantes para você dar seguimento no tratamento desse paciente com glaucoma, ok? Então vamos fazer então um checklist. A primeira situação: quantos pacientes com diagnóstico de glaucoma o senhor tem na sua UBS ou no seu município, né? Você chegou agora, está assumindo aí a unidade, né, básica de saúde. Quantos pacientes com glaucoma? Já fez o mapeamento? Eu tenho certeza que se a pergunta fosse quantos pacientes com hipertensão, quantos pacientes com diabetes, você atentou que a diabetes, você vai perceber isso nessa jornada, que a diabetes é um fator de risco para o glaucoma, né? Então, se você tem mapeado o paciente com diabetes, provavelmente nesse meio você vai encontrar algum paciente com glaucoma
com ou sem diagnóstico ainda, né? Então, o nosso primeiro item no checklist é: quantos pacientes com diagnóstico de glaucoma o senhor tem na sua unidade básica de saúde, no seu serviço, dos pacientes que você atende no seu consultório, quantos pacientes com glaucoma? Segunda pergunta: quantos pacientes o senhor já identificou que abandonou o tratamento? Disse: olha, eu tenho 10 pacientes, por exemplo, não sei quantos pacientes, mas um dia desse eu atendi uma senhora, e aí ela falou que tinha glaucoma e que o médico passou um colírio, ela chegou até a comprar esse colírio, mas não tinha quantos frascos na receita, ela usou, né, esse frasquinho e depois pronto, ela não está sentindo nada, está tudo tranquilo, e ela abandonou o tratamento. Quantos pacientes você já percebeu, né, com esse perfil? Terceiro, quantos pacientes o senhor já identificou que abandonou o segmento? Olha, esse paciente foi diagnosticado com glaucoma, o médico prescreveu, por exemplo, o timolol, né, e esse paciente está usando há 10 anos o timolol, né, e não voltou mais no médico oftalmologista, tudo bem, mas ele está seguindo direitinho ali a orientação médica, ele está usando esse medicamento de 12 em 12 horas, igualzinho o médico prescreveu. Quantos pacientes você tem nessa condição, né? Ele está utilizando o mesmo colírio, mas há muito tempo não vai ao médico. Então corre o risco desse colírio não estar mais conseguindo controlar de forma eficiente a sua pressão, a pressão intraocular. Quantos laudos de campo visual ou mapeamento de retina o senhor tem registrado no prontuário desse paciente com glaucoma? Olha, eu vou registrar aqui o laudo de campo visual, porque daqui a 5 anos, quando ele fizer um outro campo visual, mesmo que ele tenha perdido o exame, está aqui no prontuário registrado, né? Isso é importante, porque se esse paciente vai perdendo visão, o campo visual é um exame que vai mensurar quanto de visão ele tem. E aí você pode comparar depois para perceber se esse glaucoma realmente está controlado, se esse glaucoma está avançado, né? Se você teve prejuízo, né, na visão desse paciente. Quantos colírios esse paciente está usando e quais os colírios, né? Eu não tenho conhecimento nenhum. De colírio eu não entendo nada, né? Não sei prescrever, não tenho conhecimento de nada, né? Quantos pacientes em uso inadequado do colírio hipotensor, né? Olha, o senhor está usando o colírio direitinho, seu José? Ele fala: sim, doutor, estou usando. O senhor vai trazer para mim esse colírio na próxima consulta. Aí o paciente traz o colírio na próxima consulta. E aí você diz: coloca uma gotinha desse colírio aí, deixa eu ver como que o senhor usa esse colírio. Tá? Então é importante, nesse momento, você observar se o paciente está ou não fazendo uso adequado do colírio, né? Como que esse colírio ele deve ser utilizado? Sentado ou deitado, né? Uma gotinha, o olho só comporta uma gotinha. Tá? Pingue 3 gotas. Não. Você vai pingar uma gota. Tá? O olho só comporta uma gotinha. Pingou uma gotinha, né? Sentado ou deitado, pingou outra gotinha, fecha o olho, aperta o cantinho assim, ó, evita estar piscando, né? Porque aí você ativa a bomba, esse colírio vai descer mais rápido. Você vai fechar o olho, apertar o cantinho aqui, ó, e ficar uns 30, 40 segundos, né? Pronto, esse colírio vai ficar ali, tempo suficiente para agir de forma eficiente, né? Então essa orientação ela é muito importante para o paciente. Quantos pacientes o senhor já suspeitou de glaucoma e encaminhou para avaliação do oftalmologista? Olha, eu estou diante de um paciente, ele tem diagnóstico de diabetes há 20 anos, é um paciente insulino dependente, e eu preciso ver se existe ou não uma retinopatia diabética importante, né? Vou encaminhar esse paciente, preciso ver se esse paciente tem ou não, né? Se esse paciente é portador ou não de glaucoma, vou encaminhar esse paciente ao oftalmologista. Você consegue justificar o seu encaminhamento, né? Encaminho para a avaliação do médico oftalmologista, indicação diabético, né? Insulino dependente, com diagnóstico há mais de 20 anos, por exemplo, né? Com diagnóstico há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, não insulino dependente, é importante passar por uma avaliação oftalmológica, né? Uma vez que a diabetes é um fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Quantos pacientes sem diagnóstico devem existir na sua UBS? Quantos desses pacientes, né, devem existir? Às vezes você, no seu universo ali, a população que você atende, tem vários pacientes sem diagnóstico, né? Diante de um paciente com glaucoma, o senhor já orientou, né, em relação à história familiar
né? Você está diante de um paciente com glaucoma, é um idoso, às vezes ele está acompanhado do filho. O senhor aproveitou essa oportunidade para falar, olha, seu José, seus filhos precisam também passar por uma avaliação oftalmológica, né? Uma vez que a história familiar é muito importante, né? No glaucoma. Quantas vezes o senhor já forneceu essa informação? Isso é muito importante, né? Então, vamos observar, né, de forma detalhada os fatores de risco para o glaucoma. Então, ó, elevação da pressão intraocular, paciente, a idade é importante, né, acima dos 40 anos, a escavação aumentada, isso vai ser percebido na consulta oftalmológica, a etnia, a história familiar é importante, né, diabetes tipo 2 é um fator de risco importante, os fatores genéticos, né, consequentemente, a gente já comentou isso falando da história, do histórico familiar. Com relação à história familiar, estudos revelaram que basta um caso familiar de glaucoma para aumentar significativamente a chance de o indivíduo desenvolver a doença. Olha, segundo esse autor, olha que coisa curiosa. A chance de um indivíduo com o irmão com glaucoma desenvolver a doença é 9 vezes maior, né, que o indivíduo da população em geral. Então, pelo fato do irmão ter glaucoma, né, a chance desse paciente, vamos imaginar, o paciente com glaucoma, a chance do seu irmão ter glaucoma é 9 vezes maior, né, do que a população em geral. Então, é ou não é importante a história familiar, né? Merece ou não merece uma atenção especial, né? Você parar, orientar os familiares, né? Isso é muito importante. Outro fator de risco que às vezes é esquecido, mas que a partir de agora você vai ficar bastante atento, é a migrânia, é a enxaqueca, né? Uma vez que ela está diretamente relacionada a vasoespasmo, né? Ou a má regulação vascular, você precisa pensar em glaucoma. Enxaqueca é um fator de risco para glaucoma, sim, tá? Fatores de risco, a prevalência em negros é maior no glaucoma primário de ângulo aberto. Você não precisa ter um conhecimento aprofundado de glaucoma primário de ângulo aberto, tá? E asiático e índio no glaucoma primário de ângulo fechado, né? Então, até aqui, olha só, o glaucoma é a segunda causa mais frequente de cegueira no mundo. A pressão intraocular elevada é o principal fator de risco associado ao glaucoma primário de ângulo aberto. A idade mais elevada é fator de risco importante para o glaucoma primário de ângulo aberto. A história familiar é um fator de risco para o glaucoma de ângulo aberto. E o padrão de hereditariedade é complexo. A incidência e prevalência do glaucoma de ângulo aberto são maiores na raça negra em comparação com outras raças. E aqui, a título de informação, selecionei para você, né, os CIDs e os tipos de glaucoma. Lembrando que você não precisa ter um conhecimento aprofundado, né? Não precisa ser um perito nessa classificação. Isso aí, quem vai fechar esse diagnóstico é o médico oftalmologista. Porém, você precisa ficar atento, né, ao tratamento, ao segmento, à identificação do paciente, à história familiar, tudo isso que nós já discutimos até agora. Eu selecionei essa imagem, né? Essa imagem de pterígio não tem relação nenhuma com o glaucoma. É verdade, né? A princípio não teria nenhuma relação com o glaucoma. Eu selecionei essa imagem, né, para te contar uma história. Uma vez eu recebi um paciente, né, e a queixa dele era exatamente essa carninha no olho, né? E esse paciente, ele veio, era uma triagem, né? Ele veio para obter uma liberação para a cirurgia de pterígio, né? O SUS tinha aprovado a sua cirurgia e ele precisava da liberação, né, para operar. E ele chegou, eu fui fazer o pré-operatório desse paciente, fui atender, e ele falou assim, olha, doutor, eu preciso urgentemente tirar essa carninha do olho. E eu já esperava que ele viesse com a queixa comum do pterígio. Olha, eu não aguento mais, esse olho irrita com frequência, esse olho fica vermelho, meus vizinhos ficam perguntando se eu uso maconha, isso é muito comum os pacientes comentarem, né? Esse dói, sensação de areia, lacrimejamento, né? Vento, então, irrita bastante, aquela sensação de lixa. Eu pensei que a queixa viesse por esse lado, mas para minha surpresa, não. O paciente, ele argumentou da seguinte forma, ele falou, olha, doutor, eu preciso tirar essa carninha porque eu não estou enxergando mais quase nada desse olho. No primeiro momento, quando eu observei esse pterígio, ele não acomete, ele não está no campo visual desse paciente, diferente desse outro pterígio.
Esse paciente ele tem aí uma catarata, né, visível, né, você percebe ali uma cataratazinha. Esse paciente ele tem um pterígio que já está no eixo visual ali. E esse pterígio aí sim poderia interromper, atrapalhar a visão do paciente, mas esse outro pterígio não, né? Você tem aí o eixo visual está livre, né? Ele não seria essa a queixa principal do paciente. O paciente em média aí de 48 anos, esse paciente ele veio com essa queixa, não usava óculos, tá? Não tinha necessidade de óculos, enfim. Fiz o exame físico desse paciente, né? A biomicroscopia, achei esse pterígio aí, nada demais. Quando eu fiz a fundoscopia, eu percebi uma alteração importante no disco óptico desse paciente. Esse paciente ele apresentava um glaucoma avançado e não tinha sido diagnosticado ainda. A pressão intraocular estava elevada, né, como já era de se esperar. É um paciente com glaucoma avançado, com uma perda importante de visão, e um paciente que ainda estava sem diagnóstico e, consequentemente, sem tratamento, né? Então, olha como é curioso. Nesse caso, né, a orientação, né, a conversa antes da cirurgia tem que ser bem detalhada, né? Tem que explicar para esse paciente que essa cirurgia ela não vai melhorar a sua visão, e o paciente ele ficou bastante frustrado, né, no final da consulta. E qual seria então o tratamento, né? E como que o clínico pode ajudar no tratamento, né, do paciente com glaucoma? O objetivo do tratamento, o objetivo principal é a redução da pressão intraocular, né? E isso é feito quase que exclusivamente com o uso de colírios. E o que eu quero chamar a sua atenção é que esse senhorzinho está usando um colírio, está sem rótulo aí, mas é um frasco branquinho. É aquilo que você pergunta para o paciente: qual colírio que o senhor usa? Ah, doutor, esqueci o nome agora, mas é um frasco branquinho, é pequeno, rapaz, ele é branquinho. Quase todos os colírios, né, vêm num frasco semelhante. Então, pelo frasco, pela descrição do frasco, é muito difícil, né, você perceber qual é o colírio que o paciente está fazendo uso. Então, nós temos principalmente 4 classes, né, de medicamento utilizado no tratamento do glaucoma. Você vai perceber que qual que é o mecanismo, né? Ora, ou o hipotensor, ele diminui a pressão, né, no globo, né? Ele diminui a pressão no olho porque ele reduziu a produção do humor aquoso, né? É um mecanismo, ou porque ele aumentou a drenagem desse humor aquoso, né? Ou está produzindo menos humor aquoso ou está drenando mais humor aquoso. São 2 mecanismos importantes. Basicamente, 3 classes de colírio, né, eles agem, o mecanismo é o mesmo, a redução da produção do humor aquoso. Então, eu não tenho... a minha expectativa aqui é que você, não é que você memorize essas classes, mas que você tire um print dessa tela, né? São 2 telas aí importantes de printar. Essa, redução da produção do humor aquoso. Quais são as classes, então? Inibidores de anidrase carbônica. Esse primeiro, que é o Diamox, que é a acetazolamida, aqui é um comprimido, né? Então, em alguns casos, paciente com glaucoma de difícil controle de pressão, a gente acrescenta aí um comprimido. Mas não pode ser utilizado, né, o colírio, que é a dorzolamida. O mecanismo é o mesmo, tá? Segunda classe são os beta-bloqueadores, e o beta-bloqueador mais conhecido é o timolol. A terceira classe é um alfa-2 agonista, representado aí pela brimonidina, tá? Essas 3 classes, elas utilizam o mesmo mecanismo de ação, né? Elas reduzem a produção do humor aquoso. Geralmente, né, o uso desse colírio é uma gotinha manhã e uma gotinha noite, tá? A outra classe, então, seria os análogos da prostaglandina. E aqui tudo termina com an, travatan, latonan, xalatan, né? Esses colírios aí. Qual que é o mecanismo, né, dos análogos da prostaglandina? Eles aumentam a drenagem do humor aquoso pela via uveoescleral. Tá? Então, assim, a grosso modo, né, de uma forma bastante parcimoniosa, para que você agora tenha pelo menos as informações ali essenciais sobre os tipos de colírio, né, e qual é o tipo de colírio que ele está utilizando. Às vezes ele está utilizando 2 tipos de colírio, às vezes vem 2 na mesma apresentação. Por exemplo, nós temos o dorsal MT, que é a dorzolamida mais o timolol. Tá? Então, não é incomum, né? Às vezes você tem o mesmo frasquinho ali com 2 composições, né? Você tem 2 apresentações de colírio. Então, geralmente, né, as 3 classes anteriores,
inibidores de anidrase carbônica, beta-bloqueadores e alfa-2 agonista, uma gotinha manhã e uma gotinha à noite. Os análogos da prostaglandina, geralmente é uma gotinha à noite apenas, né? E o uso, por quanto tempo ele vai usar? O uso é contínuo, até ele retornar ao médico oftalmologista, né? Ser constatado a eficiência ou não do tratamento e pode-se optar ou não pela troca do colírio. Mas enquanto ele não retornar ao médico oftalmologista, uma vez que começou o tratamento, é uso contínuo. Ah, não, doutor, ele passou só esse colírio aqui, depois falou que não precisa mais não. Fica antenado. Geralmente, né, traz a receita para eu dar uma olhada. E às vezes você vai observar lá, timolol, uso contínuo, pingar uma gotinha em 12 em 12 horas em ambos os olhos. Aí você vai perceber, diz, não, a senhora interpretou errado, né? Vai utilizar esse colírio até retornar com o médico oftalmologista. Quando que é o seu retorno? Ah, doutor, ano que vem. Né? Pois é, nenhum paciente que tem essa pressão alterada, fechou o diagnóstico de glaucoma, iniciou o tratamento, vai utilizar um frasquinho de colírio. Tá? Então, às vezes o paciente interpreta de forma equivocada. Tá? O uso incorreto do colírio ele pode ocasionar, né, maior chance de toxicidade sistêmica, pisca muito, engole bastante colírio. Já viram aquela expressão que gosto de lágrima, né? Às vezes você pinga o colírio, esse colírio ele vai ser drenado e você vai deglutir esse colírio, sente o gostinho desse colírio. Além de desperdiçar a droga, né? É muito comum. O olho comporta uma gota. O paciente diz, doutor, vi um frasquinho assim, diz que dá para um mês, mas não dá não, com 20 dias já acabou. Às vezes, ao invés de pingar uma gota, ele está pingando 2 gotinhas, né, em cada olho. Pingou 2 gotinhas, perdeu uma. Né? Se for, por exemplo, um análogo da prostaglandina, que é uma gota à noite em ambos os olhos, né, pingou 2 gotinhas, ele perdeu um dia de tratamento. Né? Então, ficar bastante antenado aí. Deixar de obter o pleno potencial e potencial. Olha, se você não está pingando o colírio da forma correta, esse colírio ele não vai agir. É muito comum, às vezes, a gente observa o paciente utilizando 2 tipos de colírio, a gente acrescenta um 3º tipo, né? Esse paciente retorna e fala, olha, doutor, a pressão continua alta, né? Ele vai retornar, a gente faz a aferição ali da pílula, a pressão continua alta. A gente senta com o paciente, explica direitinho como que ele deve fazer o uso desse colírio, e você vai perceber que às vezes tem necessidade até mesmo de retirar um colírio. É porque ele começou a usar da forma correta, agora esse colírio, ele começou a ter a sua ação, o seu efeito esperado. Né? É fundamental que o médico invista alguns minutos no ensino da técnica adequada do uso do colírio. Isso não é papel apenas do oftalmologista. Né? O médico pode ajudar nessa condução. Né? Seria muito importante ajudar nessa condução. Uma vez dito tudo isso, né, todas essas informações relevantes, né, para que você possa ajudar melhor, mais e melhor o seu paciente, eu quero chamar a sua atenção ainda para as facomatoses. Né? São algumas anomalias no desenvolvimento que podem afetar alguns órgãos, como por exemplo globo ocular, coração, os rins, a pele, o sistema nervoso, né? E que pode causar de forma secundária também o glaucoma. Primeiramente, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa síndrome aqui, ó, síndrome de Sturge-Weber. Olhou essa manchinha aí, né, alteração vascular. Então, você vai ficar antenado que paciente com essa manchinha, com essa característica, ele pode ter um glaucoma secundário. É um glaucoma de um olho só, é um glaucoma geralmente o olho que vai ser acometido, geralmente é o olho do lado da manchinha, do lado do hemangioma, né? Então, ficar atento em relação a isso. Olha só, olhou a criança, ninguém pensou, passou despercebido, mas você percebeu. Aí você vai encaminhar o médico oftalmologista para uma avaliação. Né? Então, olha só, o glaucoma secundário, né, a esta síndrome, 60% dos casos de glaucoma ocorrem até 2 anos de idade. Até 2 anos. Né? 40% em crianças maiores e adultos jovens. Olha como é importante, olhou a criancinha, né, pensar no glaucoma secundário e encaminhar. Né? Faz ou não faz diferença? Né? Imagina uma criança que não tem visão quando adulto, um adulto, né? Pois é, por que não tem visão? Ninguém percebeu. Né? Poderia ser evitado? Poderia ter sido evitado. Né? Melanocitose oculodérmica, né? Esse é o nervo de Otta, né? Esse nervos, ele é exatamente essa manchinha aí, não é mais agora por alteração vascular, é por hiperpigmentação. Também pode causar um glaucoma secundário. Olhou o paciente e se a alteração estiver, como nessa imagem aqui, ó, né, você tem uma hiperpigmentação na esclera, aumenta consideravelmente
a chance de um glaucoma secundário nesse paciente. A terceira situação é o glaucoma corticogênico. Nesse momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para os dois tipos de médico, aquele que não prescreve colírio de jeito nenhum e aquele médico que prescreve, o clínico que prescreve colírio corticoide. Eu quero chamar a sua atenção para o corticoide. O corticoide é responsável pela elevação da pressão intraocular. Se você não tem condição de observar a pressão intraocular desse paciente, se você não viu a acuidade visual desse paciente, você não fez fundoscopia nesse paciente, né? Você não sabe se esse paciente tem ou não glaucoma, você não tem esses recursos, eu não aconselho você a prescrever um colírio corticoide. Se você não tem condição de dar continuidade no tratamento desse paciente, se você não tem certeza que esse paciente vai retornar para você, eu não aconselharia você prescrever colírio de corticoide para esse paciente. Mas vale chamar a atenção também que não é só o colírio, o uso tópico que provoca alteração na pílula. Qualquer tipo de administração, qualquer uso, o corticoide, independente da via de administração, ele provoca uma elevação da pressão intraocular. Tá? Então, alguns colegas, diante de algumas situações e alterações inflamatórias oculares, uveíte, alergia, olho seco, edema macular, diabético, reação inflamatória pós-operatória, e diante de alguma dessas situações, ele vai prescrever um corticoide. Tá? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção que o corticoide provoca elevação na pílula, e essa elevação na pílula pode causar um glaucoma secundário, um glaucoma que nós chamamos de glaucoma corticogênico. Okay? Então, o aumento da pílula pode ocorrer como uma consequência ao uso tópico, oral, intravítreo, periocular, inalatório, intravenoso de corticoide. A Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, em uma das suas diretrizes, ela publicou talvez a imagem mais chocante. Né? Aqui na parte superior nós temos o olho de uma paciente, uma adolescente, você percebe aqui a presença de uma hiperemia em conjuntiva bulbar. Essa paciente ela foi diagnosticada com uma conjuntivite alérgica. Foi prescrito, né, um colírio, né, prednisolona para essa paciente, ela pingou e olha só, esse olho melhorou bastante o aspecto. Né? Então poderia ter dado como vitorioso, né? Mas o mesmo documento depois ele traz a fundoscopia dessa paciente. Observa que ela já tem uma escavação, praticamente uma escavação total, né? Então é um nervo bastante desgastado, é um glaucoma avançado em uma adolescente por uso de colírio de corticoide. Então, mais uma vez, chamar a sua atenção, se você não tem, né, como fazer uma boa avaliação oftalmológica, quem deveria passar o colírio de corticoide? O médico especialista. Tá? Então, é uma opinião, né? Deixa esse caso aqui para fundamentar essa opinião. Você pode prescrever, né? Claro que você tem o livre-arbítrio de prescrever isso para o seu paciente, porém, né, vale ressaltar que se você não tem condições de acompanhar esse paciente, ou às vezes já é um paciente que tem glaucoma e não sabe, às vezes a pressão intraocular já está elevada, então você pode estar cometendo aí uma iatrogenia com esse paciente. Então, só para finalizar, o glaucoma, né, causa mundial de cegueira irreversível. Né? Espero ter contribuído, né? Nosso objetivo aqui não é aprofundar na fisiopatologia do glaucoma, mas é de fornecer dados, fornecer ferramentas, objetivo para que você possa encaminhar esse paciente ao médico oftalmologista. A nossa intenção aqui não é de substituir a consulta com o especialista, pelo contrário. A nossa intenção é que você, clínico, perceba esse paciente, encaminhe esse paciente, uma vez diagnosticado e iniciado o tratamento, você tenha condições de acompanhar, né, entre os intervalos, né, entre as consultas com o oftalmologista, você tenha condição de acompanhar o tratamento e ajudar o seu paciente da melhor forma possível. Fiquem com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.